Utilidade pública. Olá, senhores! E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os policiais anti-cope, né? Como tá aí no título. E é muito comum nos vídeos, principalmente a respeito do comportamento feminino, do mercado de relacionamentos, que sempre surge alguém respondendo um comentário com a famigerada palavra cope. Meio que virou moda, né, no nosso meio essa tal dessa palavra, porque veja só, o cope, ele é, como eu já expliquei várias vezes em vídeos para vocês, uma narrativa coerente que você cria na sua cabeça para melhor lidar com os conflitos internos, emocionais, é claro, gerados pelos estímulos e recompensas do ambiente, tá? Basicamente pelas coisas da vida. E aí isso vai gerar, obviamente, um conflito dentro de você, o qual você você é obrigado, se você quiser continuar vivo, a resolver esses conflitos internos. Nem sempre você vai ter a resposta exata ou a melhor resposta, mas o seu cérebro, ele é uma ferramenta formidável de resolução de problema e vai criar uma forma para você viver melhor com aquele conflito ali, tá? E como eu gosto de definir, existem duas formas, basicamente de tudo na vida, né? Como você vai lidar com esses conflitos internos, que é uma forma limitante ou edificante. Você vai chegar a uma conclusão que te limita ou uma conclusão que te edifica, que te melhora de alguma forma. E veja só, todo cope ele é essencialmente bom porque ele te ajuda a resolver um conflito interno. Ele te ajuda a continuar vivendo. Todo mundo usa cope sempre, é impossível se livrar de todos os copes e muito provavelmente se você declara guerra a todos os copes, você vai acabar se autocontratando para jogar no Vasco. Porque veja só, a sua mente, o seu cérebro, a sua consciência é uma grande máquina de criar copes, de criar narrativas coerentes e respostas para as perguntas às quais você não tem evidência alguma. O cérebro humano, ele adora resolver problema e ele odeia não ter uma resposta para um problema, então ele cria. E foi basicamente assim que nós evoluímos, tá? E veja só, a Black Pill, que gosta de usar muito essa coisa do cope, admite muito a psicologia evolutiva, né, a seleção natural, mas mesmo ignora que a mente humana evoluiu para ser uma grande fábrica de copes. Por quê? Olha, o seu cérebro, ele decide automaticamente ignorar, por exemplo, ignorar sistematicamente as sensações de certos órgãos do seu corpo que simplesmente não precisam ser notadas, né? Justamente para que você não entre em estresse. Não só, como também funções corporais inteiras, como a respiração, o piscar dos olhos, por exemplo. Só por eu ter dito isso, a sua respiração e o piscar dos seus olhos ficou automático agora, né? E não tem problema, dentro de alguns minutos ou mesmo segundos, você vai voltar ao normal aí e vai respirar e piscar automaticamente, sem nem seu cérebro perceber. Os seus dois olhos, por exemplo, enxergam o seu nariz o tempo todo, mas seu cérebro decide sistematicamente ignorar ele, e é por isso que você praticamente não o vê. Então, para funções cognitivas, pensamento, lógica, é a mesma coisa. O seu cérebro, ele também evoluiu como um grande resolvedor de problema, muito eficiente, tá? E ele sabe exatamente como fazer você chegar às conclusões mais funcionais para sua vida, evitando assim que você entre em parafuso, basicamente. Então, em diversos momentos da nossa vida, a gente topa com desafios lógicos, cognitivos, racionais e até argumentativos, discursivos, os quais a gente não tem evidência suficiente ou os quais são simplesmente questão de opinião, são variáveis demais. E aí, é claro, a nossa mente, como evoluiu em grupo, ela sempre vai tentar puxar o argumento, né, a questão lógica ali, para o lado do grupo, o qual você se identifica mais. Isso é natural. É uma coisa a qual você tem que estar consciente, primeiro você tem que saber e depois, obviamente, ficar consciente, porque não dá para ficar consciente do que você não sabe, tá? Então, sabendo que a sua mente funciona assim, você fica consciente disso para, obviamente, vigiar melhor quando o seu cérebro tentar te pregar essa peça. Então, a palavra cope, ela surge sempre quando se fala sobre relacionamentos, comportamento feminino, mercado sexual e etc, etc. E aí a gente tem várias bolhas dentro do meio masculino que tem diferentes visões a respeito, né? Tem os tradicons que sempre vão falar que é só você procurar direito e tem uma exceção aqui ou ali e a aparência não importa tanto e blá blá blá. Vai ter a galera Black Pill que vai dizer que assim, você nasceu de um jeito, você perdeu, você nasceu de outro, você venceu. Isso em todos os quesitos, tá? Não só no relacionamento. Vai querer ser também questões profissionais, pessoais e blá blá blá, enfim. E o ponto dos homens que seguem o seu próprio caminho vai ser sempre através de um egoísmo coletivo, pensando assim, beleza, o que é que eu tenho a ganhar com isso? Não importa qual seja o resultado, se é genético ou não, dane-se, beleza, qual é a melhor negociação pra mim, tá? É claro que eu estou sendo muito simplista e reducionista a respeito dessas três bolhas aqui, obviamente que eu não vou retratar
tudo que elas falam dentro de um vídeo, né? Mas espremendo, né, o conteúdo dessas 3 bolhas, basicamente o sumo que sai é esse. Agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara a vocês. Como eu já disse, né, principalmente nos vídeos aí depois do caso do coach do Campari, irmão, você não tem que necessariamente se definir a partir de nenhuma tribo da internet aí, tá? Tudo bem que a sua construção e o seu ponto de vista podem se alinhar, ou se você pode se identificar melhor com tal argumento de uma bolha ou outra, mas você não é necessariamente esse grupo. Porque, como a gente sabe muito bem, nenhum desses 3 grupos vai te acolher da maneira que você quer, de uma maneira paternal, tá? Então você pode estar vendendo a sua alma ao grupo, mas o grupo não está dando nada em troca a você. E você basicamente só está se sentindo pertencente ali por uma coisa interna sua, por uma satisfação que você tira em dizer que eu sou Black Pill, eu sou meio tonto, eu sou... seja lá o que for, tá? Mas vejam só, voltando à tal da palavra cope, tá? O significado original da palavra cope é lidar com ou tentar superar problemas e dificuldades. Simples, é isso aí, tá? Esse é o significado original que sempre foi usado. Então veja como é uma coisa essencialmente boa. Você lidar com algum problema ou tentar superar uma dificuldade não tem como ser ruim. Então é por isso que no inglês original, a ofensa ela não vem para uma pessoa que está usando o cope. Ela vem para uma pessoa que não consegue usar o cope. Veja só que engraçado. Para vocês que são um pouco mais fluentes de inglês, vocês podem frequentemente em conversações observarem que os americanos, principalmente, eles vão usar a expressão because you can't cope with. Então ele vai atestar ali um problema de resolução que você tem porque você não tem a capacidade de cooperar com o problema. Cooperar vem operar em conjunto, daí, né, a semântica da palavra. Então, existe um problema, você não está operando em conjunto com o problema, sabe? Você não está conseguindo funcionar ao redor daquele problema. Então, o problema, na verdade, é você e não necessariamente o problema em si, se é que vocês me entendem. Daí os americanos, muito frequentemente, vão usar isso para acusar um defeito seu, tá? Simplesmente os problemas, eles existem, eles sempre vão existir. Agora, se você não consegue lidar com o problema, você falhou. Então esse é o real fracasso. Agora, eu estou dizendo que todos os copes são perfeitos? Não, nenhum dos copes é perfeito. Ele é uma gambiarra que seu cérebro faz para tentar lidar com o conflito. Por exemplo, tá? Vamos voltar aqui para o nicho dos relacionamentos, que é basicamente o que comove todos os homens, né? Você foi rejeitado por uma mocinha. Muito provavelmente foi porque ela não te achou bonito. Logo, você vai criar uma narrativa coerente para não deixar a sua autoestima cair demais, né? Porque na verdade foi porque você não era tão bem aparentado assim. E aí você vai dizer, não estava escrito nas estrelas, nosso santo não bateu, sei lá, não teve química, qualquer outra coisa que não tem evidência, quando na verdade é muito claro que ela não te escolheu porque você não é bonito o suficiente. E de fato, a aparência sempre foi chave na hora de selecionar o parceiro, tá? Na hora dos relacionamentos. E isso é comum em quase toda a natureza. Negar isso é de fato um golpe, porque você está, obviamente, criando uma narrativa coerente para não deixar a sua autoestima ir por água abaixo, certo? Ou seja, você está evitando uma depressão, você está evitando grandes perdas emocionais que podem levar você a uma grande crise e custar a sua vida até, né? Como acontece em muitos casos. E cara, tudo que faz você sobreviver e viver de uma maneira sustentável é essencialmente bom. Por que eu venho com essa definição de cope limitante e edificante, que é uma coisa que eu não vejo ninguém usando além de mim, né, como criador de conteúdo? Ninguém, cara. E eu acho um mau caratismo muito grande você falar da palavra cope e não definir o cope entre limitante e edificante. Porque vamos lá, como eu já expliquei, todo cope é essencialmente bom, porque tudo que faz você sobreviver e viver de uma maneira sustentável é essencialmente bom. Agora, você tem que ter a responsabilidade e a independência de observar se esses próprios copes seus estão te privando de uma vida ainda mais plena, ainda mais saudável, ainda mais honesta, tá? E tudo gira em torno de você, no fim das contas. Porque ninguém tá aí pra você, tá? Nem mesmo a galera dos homens que seguem o seu próprio caminho, nem mesmo a galera da Black Pill, ninguém tá nem aí pra você, irmão. Você tem que cuidar da sua própria saúde. Então, por exemplo, vamos lá voltando ao caso do rapazinho que foi rejeitado por conta da aparência dele e ele acredita que foi, sei lá, os signos, ou o santo não bateu, ou química sexual, seja lá o que for.
Isso é um cope limitante. Eu gosto sempre de dizer que isso é um cope limitante. Por quê? Porque isso muito provavelmente vai manter o rapaz focando no problema errado. Veja, o problema não é as coisas que ele conjecturou na cabeça dele através de uma narrativa coerente. O problema, de fato, é a aparência dele. Então, se ele não observar o problema real ali, ele nunca vai conseguir ter os melhores resultados, tá? E esses resultados vão ser o que ele quiser para a vida dele. Se é fazer o Lux Maxing, se é, sei lá, aumentar o status dele, ganhar dinheiro para sobrepujar a falta de aparência, sei lá, não importa, isso cada um escolhe por si só, tá? Muitas vezes ele vai, obviamente, observar um grupo ao qual ele se identifica mais, muitas vezes pelas referências que ele adquiriu ao longo da sua vida, enfim. As pessoas são um universo em si só e os motivos pelos quais elas fazem as escolhas, as próprias escolhas, são inúmeros, tá? Não podemos saber isso aí. Então o que ela vai decidir fazer ao ver o real problema ali é mais responsabilidade do próprio indivíduo. Então, obviamente, os Tradicons eles vão dizer que é só você tentar de novo, que você vai encontrar uma honradinha, exceção e blá blá blá. A Black Pill vai dizer, it's over, você nunca vai conseguir a tal atração genuína, então, basicamente, toda relação que você tiver vai ser descredibilizada porque a moça não está genuinamente interessada em você e nunca vai estar. E os homens que seguem o seu próprio caminho vão dizer pra você, tá valendo a pena, mano? Me diz você, tá valendo a pena? A moça, ela pode ser até muito, muito bonita, mas será que ela pode te oferecer o que você realmente quer? Será que existe segurança emocional, jurídica, social para você dentro desse relacionamento? Analise os riscos, tá? E analise as, entre aspas, recompensas e veja se tá valendo a pena, mas aí é com você. Então, basicamente, cada um vai criar os seus conteúdos a partir disso, né? Obviamente, como vocês sabem, eu estou muito mais inclinado ao lado dos homens que seguem o seu próprio caminho por uma questão de que, realmente, eu vejo incongruências. Obviamente que eu não vou sair por aí fazendo um trabalho oneroso, que é procurar uma exceção, que é uma agulha no palheiro, se é que existe, porque eu nunca encontrei nenhuma. E eu também não concordo que eu sou Volcel porque eu não consegui atrair mulheres bonitas. Porque, de fato, não faz sentido. Não é só uma questão de beleza, tá? É uma questão, obviamente, de segurança emocional, jurídica e social. Não se tem esse tipo de coisa para o homem mais. E veja só, o cara não me conhece, nunca viu o meu rosto e ele cria uma narrativa coerente na cabeça dele, ou seja, um cope, para achar que eu sou feio e por isso eu não consigo atrair mulheres, porque o mercado de relacionamentos hoje é principalmente baseado na aparência, muito mais, na verdade, do que se foi um dia. Por várias questões, tá? Por questões econômicas, por questões socioculturais, etc, tá? Como o próprio Witch Waffles, que é um criador de conteúdo Black Pill da gringa, mostrou que, de fato, as mulheres antigamente escolhiam os homens menos pela aparência e mais pelo recurso, porque o ambiente ali dependia mais de um homem com recursos. Hoje não, os recursos eles são muito mais democratizados, né? E agora elas preferem, obviamente, a aparência, tá? Até porque na selva as mulheres não podiam se dar o luxo de selecionar o macho só pela beleza, então selecionava também pelos recursos, já que era dependente dele. Porém, como eu expliquei também no meu e-book, né, e em vídeos, playlists, na verdade, sobre a ovulação oculta, existe um instinto biológico feminino para pular a cerca, porque a espécie humana inteira, não só a mulher, mas também o homem, é naturalmente poligâmica. Então, assim como várias espécies de aves, né, também fazem, a fêmea ela vai lá, se relaciona com o macho que tem muitos recursos, mas o trai muito discretamente com o macho com a melhor genética, para ter o filho com a melhor genética, mas ter o, entre aspas, pai é quem cria, com os melhores recursos, tá? E a ovulação oculta, que é uma coisa muito incomum na natureza, só acontece em 36 espécies de mamíferos, das milhares que a gente catalogou, o ser humano incluso, é principalmente usada para isso, tá? E, certo, então vamos acabar com essa parada de argumento de incel, argumento de que você não consegue atrair mulher bonita e blá blá blá. Que bom, a primeira contraparte é, o cara não sabe a minha aparência, não me conhece, não me viu, mas ele supõe, não conhece nada da minha vida, tá? Mas ele supõe que eu não consigo atrair mulher bonita porque eu sou feio. Novamente, ele não tem evidência, então a mente dele conjectura uma narrativa coerente sem fatos para sustentar, né? Ou seja, é um cope. Então, cara, ele mete o pau no cope, não, cope é isso, cope é aquilo. Não faz diferenciação entre cope limitante e edificante, mas ele é um copeiro safado. E isso, muito frequentemente, eu recebia através de e-mails, tá? De ouvintes, vários ouvintes dizendo assim, cara, Mictal é cope de incel, cara. Volcel é cope de incel. Eu falei, ué, não tem sentido nenhum.
Não tem sentido nenhum isso aí. Todo mundo hoje concorda que a maior crise de relacionamentos pros homens não é só por sexo, tá? Não é só pelo casualzão, porque se fosse só isso, o cara se resolvia com profissionais, certo? Certo, isso ninguém discorda, absolutamente ninguém discorda. O que os homens querem não é casual. O que os homens querem é relacionamento, fidelidade e toda aquela coisa de comédia romântica bem torpe. Isso é um fato, tá? Porque se não fosse isso aí, os caras simplesmente estariam com profissionais e não haveria nem machosfera, irmão. Não haveria black pill, não haveria nada. Os caras iam falar, pô, tô nem aí se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou pobre, se eu sou rico. Com 200 conto no bolso, eu consigo me resolver.